Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis, e hoje eu recebo com muito prazer, é uma honra para mim receber a professora Nídia e a Thaís Corrêa, profissional de mídia, foi aluna da professora Nídia na Estácio, há alguns anos atrás. Ela está no mercado de agência de publicidade há bastante tempo, depois ela conta, se ela quiser, quantos anos ela já tem de formada, mas eu vou falar quem é a Nídia Pacheco Pereira. Ela é especialista em marketing pela ESPM, eu também estudei um tempo lá, bacharel em publicidade e propaganda pela FAMECOS, PUC do Rio Grande do Sul, onde também iniciou sua carreira docente. Também lecionou na Fabico, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e na Estácio, em Florianópolis. Atuou profissionalmente em agências de publicidade e propaganda nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, atendendo empresas e instituições, tanto do setor público quanto privado, em diversos segmentos e portes de empresas, com atuações municipais, regionais e nacionais e também internacionais. Ela também atuou em veículos de comunicação, com destaque para a área de mídia, onde ela é uma das grandes especialistas aqui do nosso mercado. Atualmente presta assessoria de comunicação com foco em mídia e intermediação de negócios e é professora da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, onde leciona desde 2003, o ano em que o Acontecendo Aqui foi fundado. Sabia disso? Sim. A Thaís Corrêa é publicitária, com graduação e MBA em marketing pela Estácio, atua há mais de 15 anos nas áreas de mídia, com passagens pela ADJORI, que é a Associação dos Dirigentes de Jornais do Interior, e pela Propag, uma das agências mais longevas que hoje tem um escritório em São Paulo. Trabalha na De Araújo, aqui em Florianópolis, há 13 anos, é diretora de mídia dessa agência, que é uma das mais conceituadas aqui do estado, e é responsável pelo planejamento de mídia de grandes marcas, que ela vai poder contar um pouco daqui a pouco. Vamos começar a conversar. Inicialmente aqui, primeiro assunto para a gente falar é sobre qual é a plataforma usada na Unisul para ensinar publicidade e propaganda. Eu, quando estudei, há 40 anos, era o Kotler, os 4Ps, né? E o engraçado é que o Kotler, com os 4Ps, ele era muito mais voltado para o marketing, porque 3 dos Ps é marketing. Só um é publicidade, né? Perto da publicidade. E, no entanto, foi ele que pautou muitos cursos de publicidade e propaganda do Brasil afora, ou mundo afora. Como é que é a plataforma atual da Unisul? Então, a gente ainda fala em Kotler, né? Ele foi e continua sendo o pai do marketing, né? E aí a gente passa pelos conceitos do marketing ponto 1, 2, 3, 4, 5, ele já está no sexto, né? Então a gente busca trazer todo esse histórico, mas hoje a gente trabalha dentro da faculdade com muita exemplificação do que acontece no mundo real, né? A Unisul hoje pertence ao grupo Ânima, e uma das grandes vantagens que eu vejo nesse trabalho unificado em termos nacionais, né, que nós temos contato com professores e profissionais e experiências de todo o país. Que bom. Então, isso soma bastante com os Sem nossos dúvida. alunos, né? Por exemplo, o aluno daqui de Santa Catarina, ele tem aula comigo, que moro e atuo profissionalmente aqui, mas também pode ter aula com um professor que mora e atua profissionalmente em São Paulo, ou na Bahia, e isso enriquece bastante, porque são exemplos que vêm de outras áreas, com outros sotaques, outras visões, né? Isso é importante, porque as pessoas às vezes pensam que tirando o diploma já está todo mundo com a porta aberta esperando, está com o diploma, vem para cá. Não é assim. Como é que você sugere, ou como é que você conversa com os teus alunos, sugerindo a eles que se preparem para esse mercado nosso que é tão competitivo e tão mutante, né? Como é que você trabalha essa gurizada?
Eu procuro ser muito franca nesse sentido e uso até o meu exemplo de que nós nunca estaremos prontos, né? O publicitário é um eterno aprendiz, porque a publicidade, Thaís diz que sim, né? Se a gente tira férias por um mês, na volta já se sente meio desatualizado, né? Verdade. Publicitário é um negócio que A não publicidade para de mudar. nem né? um dia igual ao outro, né? Não se tem um dia igual. Eu tenho 50 anos de profissão, nunca um dia foi igual ao anterior, nunca. Se perguntou quanto tempo de profissão, fechou. 50 Iguais. daí, 50 daqui. Tá vendo? Um século nessa mesa, mais os 15 de Thaís, né? Bastante tempo juntos aqui. Mas uma coisa eu falo em especial para o calouro, né? Que ele seja muito atento ao curso e a todo o resto, porque o curso é igual para todos. E alguns alunos vão passar pelo curso e não vão ter um bom aproveitamento por falta de interesse próprio seu. Aquele que aproveitar bem o curso e tudo que estiver ao seu redor sobre a área em que ele vai atuar, esse sim deve ter um futuro mais promissor na nossa área. Né? Você acha que em que estágio do curso ele deve procurar estágio? Já no primeiro dia? No primeiro dia? Não no primeiro ou segundo semestre, mas já no terceiro é interessante, né? Porque o estágio, na verdade, complementa muito o que ele está tendo na faculdade, são coisas diferentes que se somam, né? Se eu recomendo a faculdade, claro, sim, certamente, mas não é uma experiência única que vai formar. Sim, né? E a dinâmica da publicidade, da comunicação em função da evolução da tecnologia, todo dia tem uma coisa nova, é uma métrica nova dentro do Instagram, é um algoritmo que mudou no Spotify, é o outro que não sei o quê. Se você não tiver todo dia conversando e frequentando os meios de comunicação em busca disso, você perde o bonde. Eu tenho uma curiosidade até para perguntar para a Thaís sobre a escolha da área que eu vou trabalhar numa agência. Durante décadas, quando eu estudei e depois quando eu fui visitar as universidades fazendo palestra ou participando de debate, desculpa, 90% quer ser redator, queria trabalhar na área de criação. E aí a Thaís escolheu mídia. Então eu queria ver como é que é essa expectativa atualmente, você que convive com essa gurizada. Depois a Thaís diz por que ela escolheu mídia. Quer dizer, quer falar primeiro? Pode ser. Na verdade, eu também queria ser redatora. Acho que todo mundo quer ser redator. E na verdade, inclusive, a mídia era uma das áreas que, na universidade, eu achava legal. Assim, a minha vontade era trabalhar em agência de propaganda. Então, qualquer área que eu entrasse, para mim, já era vantajoso. Mas eu tinha um carinho e uma vontade de ser redatora, né? E aí, inclusive, a Nídia foi uma das professoras que me deixou de recuperação. Então, assim, foi a matéria que eu tive que, suar para poder atuar. E aí, eu aprendi e quis ser mídia pelo trabalho. Eu entrei na Adjori, né? E aí, lá, eu fazia parte de check-in de mídia, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Algumas campanhas públicas também e privadas, enfim, de outras instituições, né? E aí, ali, eu já tive esse primeiro contato com a área de mídia. Então, ali, eu tive esse dia a dia e o dia a dia me cativou muito. E aí, eu realmente tive a certeza de que era a área que eu queria atuar em agência, assim. E aí, depois da Adjori, realmente veio a agência de publicidade e aí foi onde ficou. Quantos anos você ficou na Propag? Eu fiquei na Propag e foi uma passagem rápida, foi 6 meses. 6 meses. E de lá eu recebi o convite para ir para de Araújo. E nesse tempo aí da Propag, quais eram os clientes? Qual foi a experiência que você teve? Com quais marcas você trabalhou? A gente atendeu Bung. Isso foi muito legal, porque a gente fez uma campanha de maionese salada muito bacana, lembro até hoje da campanha. A gente atendeu Kili, Colégio Catarinense, Governo do Estado, foram vários grandes marcas. Prefeitura de Blumenau, enfim, Beto Carreiro, aí vai. Muito bom. Nídia, e os seus alunos? Todos querem ser mídia agora. Então,
Hoje tem muita gente que continua entrando na publicidade e propaganda, para meu desgosto, dizendo que ali estão porque não há matemática a ser trabalhada. E, na verdade, quando vem que na mídia a gente tem que trabalhar com alguma coisa de números, ao menos somar e diminuir, a gente precisa fazer isso, né? Ficam meio preocupados com isso. Nossa! Mas, assim, brincadeira à parte, isso foi uma brincadeira, né? E eles pensam muito menos em agência de propaganda do que nós pensamos quando fizemos as nossas graduações, e isso até eu te incluo, Thaís, embora tu tenha te formado bem depois da gente. Hoje, os alunos chegam na faculdade pensando muito em mídias digitais, né? Em como se preparar para a atuação nesta área, porque eles consomem muito as mídias digitais, Mas em especial em que área? as redes Em que digitais. área? Na área de criação de conteúdo, na área de mídia, na área de influencer? O que Muitos você... chegam dizendo que são influencers, né? Então, na hora do vamos nos apresentar, alguns, eu pergunto, já trabalham? Trabalham na área? Eu sou influencer. E Todos. aí você pede exemplos, né? É a meninada lá que posta seus vídeos, falando do seu Facebook e dia a Instagram. dia, exato, TikTok, né? Muitos falando de coisas, seus hobbies, do seu dia a dia, né? Sem saber muito bem o que vão fazer com aquilo, mas querendo ter sucesso, muitos seguidores e, consequentemente, muito dinheiro no bolso. É né? o que eles esperam, o que todo mundo espera. Né? Então, entram na publicidade por considerar que é a profissão mais similar a isso Ao que eles já fazem. Entendi. Né? O que é um influencer, Thaís, você como profissional de mídia? É um criador de conteúdo especialista, né, sobre a área que ele atua e que ele vai explorar. Enfim, é a pessoa que vai direcionar o outro a pensar como ele ou a... Como é que podemos falar sobre isso, né? Vai conduzir, vai encaminhar o pensamento, né? Então, vai influenciar. Né? Há alguns anos, há 5 anos, num evento em São Paulo, estava a diretora do sabão Omo num painel. E aí, na hora das perguntas, eu pedi para fazer uma pergunta e perguntei para ela. Queria saber por que Omo, uma marca que patrocina novela, patrocina tudo, né, 500 anos, é líder absoluta, né, teve os principais atores de novela fazendo seus filmes, né, que ela fez na apresentação dela, que eles estavam introduzindo o uso de influencers no marketing da Omo. E aí eu perguntei, por que então vocês, com tudo isso, vão usar influencers na publicidade, né, nas ações? Ela falou, porque a gente já, por pesquisa, identificou que os influencers entram em comunidades que as outras mídias não entram. Então, a gente quer pegar o nosso público, está em certas bolhas, né? Ela não falou isso, mas eu estou dizendo aqui, Sim, em certas bolhas que os influencers entram, comunicam e vendem o nosso produto, e as celebridades não, né? Então, é uma coisa maluca esse negócio do influencer. Está contigo, Thaís. A gente tem uma pergunta, né, de como formar profissionais prontos para um mercado que muda todo dia. Como é que a gente faz isso hoje? Então, o profissional de publicidade, ele tem que entender que ele precisa ser generalista e exatamente pensar em lifelong learning, né? É isso aí. Que é o vamos estudar para sempre. Para sempre. É o que os bons profissionais de publicidade fazem, né? Não necessariamente aquela educação formal de um curso de universidade, mas quem de nós não lê todos os dias, não põe um livro embaixo do braço, não conversa com seus pares, seus colegas, né? Porque precisamos entender o que chega de novo, né? E o networking?
Em que momento que os acadêmicos, né? em que momento que os acadêmicos devem buscar o networking? Ainda no começo Sim, com certeza. da vida inteira? Com certeza. Nós temos aqueles acadêmicos que vão seguir as suas carreiras profissionais, né? Muitos deles têm indicações, inclusive dos professores. São aqueles que formam networking conosco, né, os professores. Claro. E quando nós somos demandados para indicar alguém, é com esses que a gente se aproxima fora da sala de aula que nós vamos contar para recomendar. Porque nós conhecemos o pensamento dessa pessoa, sabemos se ele efetivamente tem perfil para aquela demanda que nos é solicitada, né? Porque temos uma responsabilidade aí. Total, né? imagina. Em fazer uma recomendação. Como é que a gente prepara ou reprograma quem está estudando hoje para um mundo onde tudo muda o tempo todo? Não sei te responder. Eu não sei reprogramar ninguém. Eu acho que isso é uma auto-reprogramação, né? Eu tento fazer isso comigo. Mas aí é uma atitude da professora, né? Não é do curso, né? Exatamente, eu acho que é uma atitude pessoal. O curso não tem esse olhar, né? O curso não tem esse propósito. Esse curso, né? Essa visão da ânima que eu tinha comentado com vocês, me parece interessante porque eles têm planos de ensino que são comuns a todos os cursos no país. Eles permitem que os professores coloquem seus olhares sobre esses planos e façam alterações, né? Então, isso é muito bom. Muito bom. Não eles valorizam quem está na ponta, né? Não é uma coisa estanque, ó. Aqui está o conteúdo e você fica 10 anos lendo a mesma aula, né? Exato. Que bom então, isso. E a gente tem liberdade também de seguir o nosso conteúdo, né? Sobre aquilo que está sendo falado. Você precisa falar sobre métricas. O que você vai trazer sobre métricas é definição sua, né? E vocês convidam o mercado para ir conversar com a gurizada com frequência ou isso é meio limitado? Tem sido bem limitado no meu ponto de vista dentro da Unisul, é hoje onde eu trabalho, né? Porque nós temos muitos conteúdos a passar, muitos eventos durante o semestre, enfim, parece que não sobra muito tempo para isso, né? Mas há alguns eventos que poderíamos utilizar o tempo para trazer. Aliás, é uma coisa que eu acho que a gente pode e deve incentivar mais. Thaís já se colocou à disposição para isso e eu acho ótimo. Jailson também. Com prazer. Fazer um bate-papo, fazer um painel. Perfeito, me comprometendo dentro das minhas possibilidades a evoluir. Tá E bom. nós, enquanto Essa mercado, aproximação. E nós, enquanto mercado, temos hoje essa dificuldade, né, de ter novos profissionais. A gente hoje vai buscar um profissional de mídia, está muito escasso, né? Então a gente não tem no mercado. Então, essa aproximação com a universidade é indispensável para que a gente tenha uma longevidade aí da nossa área. Agora, é preciso auxiliar a formar, né? Porque dentro do banco escolar a gente não consegue deixar na área de mídia um acadêmico pronto para que ele saia trabalhando. Nós conseguimos fazer um bom começo de educação na área, né? Mas não a totalidade. Então, chamar o estagiário para um estágio acadêmico é uma coisa importante. Importante, sem dúvida que é. Isso devia ter um programa até do Sinapro, né? O Sindicato das Agências é uma dica que a gente podia levar para o presidente. Nindy, como é que você lida... Gilson, né? Perfeito. Como é que você lida com o viés da desinformação que os seus alunos se deparam na mídia todos os dias? Isso deve ser
uma coisa incontrolável, mas o mestre está sempre ali vendo a desinformação, porque vem com a informação errada, vem com, eu ouvi dizer, e você está ali querendo ensinar. Como é que você lida com isso? Já foi mais complicado. Já foi mais complicado. Eu acho que, enfim, eu me lembro, eu tenho muitos anos de docência também, além de ter muitos anos de profissionalização, né? De ter que falar mais no cuidado com a fonte, há alguns anos atrás. Eu acho que naturalmente tanto se fala em conteúdo de qualidade, né? Que a meninada já sabe meio que separar o joio do trigo, né? Então, eu sinto que eles são mais cuidadosos hoje com o que trazem de informação nos trabalhos acadêmicos. Sempre faço muita observação sobre o cuidado que eles precisam ter com o tipo de fonte que usam, como isso implica na qualidade do trabalho que eles vão apresentar, em especial na responsabilidade que nós publicitários temos, né, com a comunicação das marcas. Estamos trabalhando com verbas de empresas, não estamos ali para fazer coisas bonitinhas, chamativas e interessantes. Nós estamos ali para contribuir com empresas, né? Isso envolve verba, investimento, e essa postura que a gente deve cuidar, né? Uma postura muito séria, muito profissional. Na minha época de estudante, todo dia os professores chegavam e intuíam que você tinha que ser um criativo fora de série, porque você só ia ter valor, só ia ganhar seu dinheiro, suas promoções, se você conquistasse um Cannes. Pense que você tem que ter um trabalho digno de Cannes. Se você não tiver, você não vai passar do mais ou menos. Tem isso hoje ainda? Buscar prêmios, olha, o prêmio te consagra, o prêmio te reconhece, ou vocês não tocam nesse assunto? Seguramente não. Não. A gente fala muito em planejar corretamente. Planejar, sério, em transparência. Em entender mercado, em conhecer consumidor. Eu acho que o marketing em si é muito valorizado dentro da faculdade. Claro que a sacada criativa ela é importante, sim, escrever as criações nas premiações, vibrar com conquistas, tudo isso é importante. Mas não há mais não como alvo único. Exato. Esse endeusar a premiação, pelo menos na Unisul, não ocorre. Pode acontecer em outra instituição. E qual a intersecção entre a educação e a tecnologia, as tendências atuais em mídia educacional e o impacto da tecnologia na educação? É grande, né? Como em tudo na nossa vida, a tecnologia nos ajuda muito. Eu sou fã da tecnologia, nunca mais eu espirrei por conta de giz, depois que inventaram o PowerPoint. Então, nos ajuda muito, né? O aluno tem muita fonte de busca, enfim, nos auxilia a ensinar melhor, né? Ajuda o aluno a aprender melhor e está aí para nosso bom uso, né? A gente fez mais algumas. Mais do que buscar os números de audiência, o que mais os profissionais precisam entender hoje em dia? A gente sempre precisou entender muito mais do que buscar números de audiência, né? Graças a Deus, porque senão já não teríamos emprego há muito tempo, né? Então, esse é um dos motivos que eu acho que não devemos nos assustar ainda, pelo menos com inteligência artificial, porque a sensibilidade do ser humano, né, a nossa inteligência não artificial é que nos conduz ao nosso trabalho diferenciado, né? Então, o saber interpretar pesquisas, o número de audiências faz parte do nosso dia a dia, nos ajuda a afinar e refinar as nossas decisões,
mas não é o principal, né? O nosso pensamento estratégico transcende a isso, né? E acho que por enquanto ainda é assim. O que te parece, Thaís? É isso mesmo, com certeza. A gente, claro que tem que ter dados, tem que ter as informações, né, até para fazer um planejamento estratégico coerente, mas a gente precisa da relevância, né, de fazer a comunicação com relevância, de ser relevante, né. Antes de mais nada, entender que o consumidor é uma pessoa que está lá do outro lado e que também quer usar, ter os bons retornos do que o anunciante está trazendo também em termos de informação, enfim, né? Então, eu acho que é bem isso mesmo. E o que ainda é ser mídia em 2025, já que os meios enfrentam esse desafio e realizam mudanças advindas com a tecnologia? Eu acho que é mais complexo do que foi em 2024. E é menos complexo do que vai ser em 2026, né? Então, cada vez a gente tem mais opções, isso é verdade, de trabalhar com mídia. E há modismos de 2025, que vão ser outros em 2026, mas a realidade é essa. O mundo muda, o comportamento das pessoas em todos os sentidos, na forma de viver, na forma de estudar, na forma de fazer compras, pagamentos, enfim, e isso muda em termos de consumo de mídia também, em decisões, né? Então, é a gente ir analisando, entendendo, observando e tentando obter bons resultados no meio dessas alterações. É o que torna o nosso dia a dia mais interessante e não tão aborrecido e burocrático, como eu diria, né? Acho que fazer mídia é mais complexo, sim. Bem mais gostoso. Professora Nídia, como é que você se mantém atualizada com as novidades que você acaba de escrever, que é uma dinâmica a cada dia? Como é que você se mantém up to date? Ai, que bom, né, que tu me perguntou isso. Vou te dizer, acho que é por isso que eu não paro de dar aula. É um oxigênio, né? É verdade. Eu me sinto na obrigação de chegar na frente dos meus alunos atualizada, né? Então, parte do meu trabalho é ficar o tempo todo consumindo novidades, né? Então, eu faço uma busca ativa constante do que está acontecendo de novo. E não só sobre mídia, né? Porque eu leciono vários outros conteúdos também na faculdade. Tem esse lado, né? A minha busca junto ao mercado, o que está acontecendo, eu leio livros, eu leio artigos, eu converso com as pessoas, eu observo, né, o que está sendo feito. E a outra forma de eu me atualizar é o contato com eles, né? Nossa, como eu aprendo, gente. Meu Deus do céu. Então tem coisas que eu sempre fui muito humilde no meu não saber, né? E muito autodidata também. Então é muito bacana eu chegar na frente dos meus acadêmicos e pedir para que me ensinem determinadas coisas que eles dominam com a mão nas costas e eu ainda não conheço. Isso ajuda bastante, né? Acho que é uma combinação legal, assim. E essa troca que deve fazer tudo ficar bem mais rico, assim, né? Porque sem dúvida. É uma troca. Sem dúvida. Na hora deles apresentarem os trabalhos finais de semestre, eu me sinto extremamente bem vendo a qualidade do que, né, eles apresentam no final de ano. Vou convidá-los a assistir apresentações finais. Vamos sim, convite chegando. Orgulhosa. Vamos lá, vamos combinar isso. Tá bem. Bom, nós terminamos a primeira parte desse podcast, nós vamos agora para um intervalo e, na sequência, nós vamos agora inverter. Eu e a professora vamos sabatinar a aluna. Né? Opa! Pessoal, até daqui a pouquinho. Olá, pessoal, estamos voltando aqui para a segunda parte do nosso podcast. Agora nós vamos falar sobre o universo de um departamento de mídia numa agência de publicidade. Nós vamos conversar, a professora e eu, com a
Thaís, que é diretora de mídia na De Araújo. Eu vou iniciar então, Thaís, te perguntando, cuidado que você tem a professora aí, vê lá o que você vai responder. Hein? Puxão de orelha. Não, ela vai te deixar vai fazer você recuperação de novo. Eu não lembro disso. Thaís, quais são as principais responsabilidades que um head de mídia tem hoje numa agência de publicidade como é a De Araújo? Acho que eu vou roubar um pouco da fala da professora Nídia. A responsabilidade é ser responsável, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande nas costas, né? A gente tem um cliente que tem um objetivo a ser cumprido, né? O que vem no job dele ali, né? O que vem de desafio a ser passado, e aí a gente tem a verba dele, né? E a verba dele é o dinheiro dele, enfim. Então a gente tem muita responsabilidade para que isso estrategicamente dê resultado, né? Então, principal o atributo é esse mesmo, acho que é a responsabilidade que vem com o cargo ali, né? E quais são as mudanças que mais impactaram? Quais são as mudanças que mais impactaram a rotina de um departamento de mídia? Eu acho que toda essa transformação digital mudou muito, né? Principalmente que antes e isso não faz tanto tempo assim, né? Faz 15 anos atrás, mas a gente programava a mídia e você sabia mais ou menos que você colocar na televisão vai te dar um amplo alcance, você vai para a rádio, também vai te dar ali uma frequência de comunicação que vai fazer a sua comunicação ser ouvida e você bota no jornal e tá tudo certo. Hoje não, então hoje a gente pescou aqui, tem um novo meio, tem um novo canal de comunicação, então é estar atenta sobre tudo isso, né? E ter esses desafios mesmo, saber ler. Hoje a gente virou quase uma analista de TI, a gente tem que ter os dados e tem que saber lê-los, né? E tem que saber estrategicamente compor com os outros departamentos da agência para que tenha uma estratégia aí que seja assertiva no final das contas, né? E como é que é a rotina do departamento de mídia com a criação, planejamento, atendimento, a direção e os clientes? Como é que é o dia a dia? Em que momento do processo você entra e quando é que termina o teu momento no processo? É muito engraçado porque o profissional de mídia, eu hoje me sinto tão atendimento quanto o próprio atendimento. Né? Eu me sinto dando o palpite na criação como o pessoal lá que está criando. Então, ele é muito integrado. Nossas campanhas são muito colaborativas. Por exemplo, na De Araújo entrou um jovem na pauta, a gente se reúne e faz a velha e boa reunião de brainstorm, né? A gente tem as nossas reuniões de pauta que a gente debate sobre os problemas dos clientes a serem resolvidos e aí a gente vai realmente no ponto a ponto. A criação dá uma ideia que cabe para mim da mídia, eu trabalho em conjunto com o planejamento para saber a análise de consumidor, o que ele consome, né? Onde está esse público do cliente, e aí a gente faz essa campanha colaborativa mesmo, assim. Então ele é muito integrado hoje em dia, né, e aí claro que depois cada um entra na sua área de atuação e vai lá, eu vou ver todas as partes de métricas e analisar e negociar a parte da mídia, né, assim como a criação vai fazer o processo realmente de criação, mas ele é muito colaborativo, assim, hoje a gente não atua sozinho no departamento. Tem que pensar juntos, né? Totalmente. Eu sinto, Thaís, e aí eu gostaria de ter a tua percepção nisso, que as mídias digitais ampliaram muito essa integração entre as áreas, né? Em especial mídia e criação. Porque eu não consigo desassociar as coisas novas, né, na área digital, sugerir uma mídia sem criar junto ou vice-versa, né? Tu terias algum case ou exemplo para nos trazer sobre isso? Tem um case muito bacana que foi feito com a Eletromídia, que foi no Carnaval. Eles botaram um totem, né, foi a Fiat que fez essa campanha, eles botaram um totem em São Paulo, se não me engano, acho que foi São Paulo, e aí lá tinha um caninho de bafômetro, então você soprava ali no bafômetro e você via se você estava com um nível de álcool, né, e aí ali eles te disponibilizavam um voucher em aplicativos de Uber, enfim, e aí você conseguia pegar o teu trajeto com segurança. Então, assim, é
uma questão que envolve a estratégia de mídia com os veículos de comunicação, mas também teve uma sacada em conjunto com a criação. Então, tem vários exemplos bacanas, como o Abrigo Amigo também da Eletromídia, que é um outro case fantástico, né? Premiado em Cannes. Premiado em Cannes. Então, assim, ali entrou toda a parte de entender, planejar, de planejamento junto com criação, junto com veiculação. Então, está muito ligado, assim, realmente a gente troca muito lá na agência o departamento de criação com a área de mídia. A pergunta da plataforma de ensino que eu fiz tem a ver com esse momento da nossa conversa. Pelo seguinte, nós fomos, a publicidade foi criada, foi orientada a pensar grande, tela de cinema, depois trazer para a televisão, né? Durante décadas foi isso que os criativos pensavam. Faz tudo no horizontal, grande, tela grande, o outdoor, formato aqui, revista por acaso era assim, mas tinha página dupla, e vamos embora pensando assim. De alguns anos para cá, a criação nas grandes agências internacionais, que depois respinga nas nossas aqui, se couber no celular, depois eu penso no resto. Então, assim, se o criativo não conversar com a mídia para ver os formatos, os tamanhos, o quanto eu vou desdobrar em quantas peças isso aqui, faço um layout DPZ, que é aquele foto, título e texto e logotipo, né? Ou não. Então, eu acho que essa dinâmica que o digital trouxe, da criatividade, não tem limite, mas tem uma vastidão de possibilidades. Eu fiz uma entrevista há alguns anos lá em São Paulo com o Cid Ferreira, presidente da NBS, uma agência de propaganda grande do Rio de Janeiro. NBS, sabe o que significa? No Bullshit. É o nome da agência dele. Aqui não tem besteira, aqui não se faz bobagem. E ele estava atendendo a conta da Oi, lançando uma campanha com o Whindersson Nunes. E teve uma coletiva de imprensa, eu fui lá, fiz uma entrevista, estava acontecendo aqui essa matéria. De vez em quando eu falo sobre esse assunto, que é interessante. E eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, eu cansei de fazer planos de mídia, onde eu tinha 15 peças e eu resolvia isso no Brasil inteiro com 15 peças, né? Eu vi vocês hoje aqui apresentando uma infinidade de mídia que vocês vão usar. Quantas peças vocês desenvolveram? Ele falou, 845. De 15 peças na minha época de mídia para 845, não sei se você já fez alguma campanha com 845 peças, mas com centenas. Já para a Unisul, umas 600. Se a gente pensar em versões, né? Então, assim, se não tiver essa integração e o entendimento da criação com as possibilidades da mídia, e a mídia também não entender para onde a criação pode ir, com as novidades que eu tenho no departamento, se não tiver essa troca, se não tiver um conhecimento pleno de todo mundo, de tudo, não sai um trabalho redondo. É a minha opinião antiga, digamos assim. Alguma pergunta, professora? Não, eu acho que Thaís me trouxe os bons exemplos que eu queria ouvir aqui. Como é que a análise de dados orienta o planejamento de mídia? A pergunta que eu vou fazer, que eu estou fazendo, tem o seguinte sentido. Há tempos atrás, a gente usava o Nielsen do ano passado para fazer o plano de 2026, né? As televisões, os veículos tradicionais têm uma tabela de preço que não muda o ano inteiro. A audiência é dinâmica, né? Dá para cima, dá para baixo, mas eles cobram a mesma coisa. E as mídias digitais assertivas cobram o que entregam. Programática de um jeito, os Google Ads é de outro jeito e tal, né? Como é que vocês usam os dados para fazer o planejamento, já que você tem até condições de usar análises preditivas, de saber que daqui a um mês, numa cidade X, o veículo tal vai conseguir trazer 555 leitores, ou pessoas, ou leads. Como é que vocês... Como é que é isso? Eu tenho uma curiosidade louca de saber como é que funciona isso. Utilizamos isso todos os dias e é a base para tudo, porque senão você vira uma estratégia de feeling, né? Então, o dado hoje é utilizado do começo da estratégia da campanha até o final dela.
Você realmente desenvolve ali, determina qual vai ser o seu KPI de lançamento dessa campanha. Ela tem um objetivo de captação de leads, ela tem um objetivo, né, de alcance, e aí você vai cruzando com esses dados, e o bacana é que você vai cruzando no meio do caminho, então você vai corrigindo rota, né, principalmente na parte estratégica de mídia de programática, mídia digital, então você consegue utilizar esses dados para a correção dessas rotas, né, estratégicas. É um pouco diferente na parte de mídia mais offline, né, mas isso é muito bacana, a gente consegue, nessa questão de análise preditiva, principalmente olhar diversos cenários e saber qual é o cenário que vai ser mais assertivo para essa campanha. Não, se eu fizer essa junção de percentual desse meio com um outro, eu vou ter um alcance mais assertivo aqui para frente, ou não, eu preciso diminuir o meu CPM da campanha. Então, a métrica hoje é o que eu brinquei ali, a gente é quase um analista de TI, a gente tem que ter essas informações, sim, para sair do achismo e realmente você ter a certeza de que a tua estratégia está... E isso te dá segurança também para defender a tua campanha. Então, precisa muito dos dados. Hoje a gente... Que tipo de recurso você precisa para chegar nesse trabalho? De dados que a gente utiliza? Uhum. Bom, a gente tem os dados de TDI, de comportamento de consumo, aí a gente tem as métricas de audiência, né? E a gente também trabalha direto com as plataformas, principalmente as digitais, que também dão esses dados. Então, nas mídias tradicionais, que são as audiências apuradas pelos institutos, ou por IVC, ou por o que seja, quais dados vocês dispõem? Como é que vocês acessam esses? Porque isso aí só quem paga, só quem assina, né? Não, e quem não assina a pesquisa, então não tem esses dados. Não e aí? Não tem. E aí trabalha com inteligência artificial, e aí você tenta buscar por outros meios, né, para poder trazer um pouco mais de dados para a tua campanha. Isso é muito difícil, por exemplo, a gente trabalhar hoje com audiências de interior do estado, porque a gente tem as audiências, né, das capitais, enfim, então é um pouco mais difícil. E aí, hoje, o cliente também já tem uma visão também da importância da pesquisa. Então, a gente consegue trabalhar em conjunto com os clientes também, de realmente ir lá e fazer a pesquisa para poder ter esses dados mais assertivos, né? Os clientes têm essa noção da importância da pesquisa e de que não são todas as agências que as têm? Sim, a maior parte, pelo menos os que a gente atua lá na agência, sim, alguns menores talvez não, né? Então vai depender da área do cliente, né? Do tamanho dele, enfim. Do grau de exigência do CMO, né? Se ele é um cliente exigente, ele vai exigir da agência e vai pagar para a agência oferecer isso, né? Ou não ganha. Ele sabe o valor que tem e ele sabe a importância e a relevância de ter. Perfeito. Thaís, como é que é o processo de mensuração de resultado das campanhas de mídia? Nós falamos aqui das análises preditivas, dos dados, né? Ok, pois a campanha. Qual é o método que vocês usam para apurar o ROI de uma campanha publicitária? Isso é muito difícil, porque hoje você tem que ter os dados do teu próprio cliente, ele tem que te abrir isso para você ter esses retornos, né? Então, hoje a gente, por exemplo, trabalha com o Unisul, que é um cliente nosso também lá na agência, e aí a gente tem esse acompanhamento real, assim, né? Olha, a gente tem as informações aqui, eles abrem toda a parte de performance para a gente consegue saber se a nossa estratégia realmente deu esse retorno, né? Senão é muito com base nas métricas mesmo de algo mais amplo, Sim. né? Que aí a gente entra numa campanha com um objetivo mais de impactos, de alcance, enfim, de retornos de custo por lead, né? Da geração de lead, enfim. Mas era o melhor dos mundos, né? Se a gente tivesse. Se tivesse isso. Eu já fui numa agência digital do Google, que tinha lá uns 15 monitores, cada um acompanhando a performance da campanha, daquele cliente A, B, C, D, né? E o time todo ali olhando o tempo inteiro, disse, pô, não está performando, já vai lá e troca a peça. Ah, melhorou, mantém. Aí o outro está com não sei o quê, parece uma bolsa de valores, né? Sim. É uma loucura, né? A dinâmica do mundo digital por isso que tem que ter 840 peças, né? Essa coisa da métrica, desculpe se te cortei, né? Mas ela sempre me incomodou, porque a gente não pode se cegar pelos números, né? Claro. Você tem que considerar outras circunstâncias. A própria criatividade da peça, o momento adequado, o produto em si. Enfim, é uma combinação um conjunto de variáveis que são
não mensuráveis, né? Além do dado frio, né? Fazer publicidade para pessoas, né? A gente não pode esquecer disso. Exato. Bom, vocês usam a inteligência artificial ou vocês têm algum processo de automação na compra de mídia, as tais programáticas e as não programáticas, otimizando o dinheiro do cliente? Como é que vocês... Temos, a gente tem, principalmente nas estratégias de mídia digital. Quais são? Como é que são o que é automação numa agência de mídia? Então, aí você vai ter que falar com um profissional da área do digital, lá dentro da agência. Mas sim, e a gente tem profissionais lá na agência, por exemplo, hoje, que executam realmente essa parte de acompanhamento e de mensuração em tempo real, assim, sabe? Eu fico um pouco mais com a parte de offline. Claro que a gente faz hoje, não existe muito essa divisão de offline e de online dentro da agência, principalmente nessa parte mais estratégica, que é onde me cabe um pouco mais a atuação na área, mas a parte operacional de estratégia da campanha digital, com certeza. Isso é acompanhado dia a dia e, como eu falei, corrigido a rota ali das campanhas no dia a dia que a gente trabalha. Bom, eu tenho duas perguntas finais aqui, vou fazer as duas para vocês duas. Então, primeiro eu vou começar com a professora. Na tua visão, quais são as maiores tendências de mídia nos próximos anos? E você vai responder a mesma pergunta. Mas não pode colar da professora, tá? Não pode nem concordar, meu. Vai me pagar quanto para responder? Realmente, eu acho que em termos de tendência, não sei se eu tenho essa bola de cristal toda, sabe, Jailson, mas as mídias digitais devem continuar dominando, né? Os meios ditos, chamados ou classificados de offline, continuam na sua migração para o digital, né? Então, acho que as plataformas de consumo dos meios vão trazê-los cada vez mais a essa simbiose, né? Então, eu enxergo isso, as pessoas consumindo os meios mais entrelaçados. E nós precisando continuar a contatá-las. Isso aí, persegui-los, né? Persegui-los, exato. E Thaís, o que você acha que são as tendências? Totalmente. Mentira, eu concordei. Agora eu fiquei numa saia justa. Mas sim, a questão tecnológica, digital, todos os meios novos que esse universo, essa revolução do digital nos proporcionou. Mas eu acho que uma das coisas também que a gente precisa muito bater assim, em cima é a questão da relevância, porque hoje a gente tem muitos canais novos para comunicar, e aí a gente tem muitas marcas comunicando, e como é que a gente vai ser relevante ali? Então, a gente tem a importância do digital, mas a gente também tem a importância de saber que o consumidor é tão humano quanto eu, ele consome tanto quanto eu consumo, e aí eu preciso fazer uma comunicação relevante para ele. Eu preciso, ser interessante, fazer a minha marca ser percebida, né? Então, acredito que essa parte da relevância também é uma parte que vai ser super importante no futuro. Sem dúvida. Se essa pergunta fosse feita para mim, eu responderia que a tendência da área de mídia é a integração dos meios visando a competência na comunicação na jornada do consumidor. Hoje alguns falam em jornada do consumidor de maneira dispersa. Sim. Né? Uhum. E jornada do consumidor é da hora que o consumidor acorda, da hora que ele vai dormir. Né? E às vezes depois que ele dormir, você também tem que arrumar uma maneira de impactá-lo. Né? Então, assim, eu acho que cada vez mais os veículos se preocuparem em fazer parte integrada desse processo de comunicação, buscando a jornada do consumidor. O momento que a pessoa está durante o dia, né? No seu minuto. Eu posso falar porque foi entregue hoje às 14 horas um texto de uma licitação que eu fiz, uma licitação pública, onde eu defendi exatamente isso. A adequação da mídia na jornada 24 horas do consumidor. Esse é o desafio que eu acho que as mídias têm, os profissionais de agência teriam que começar a olhar para isso e fazer um estudo, pegar os dados, embaralhar tudo, desembaralhar e dizer, está aqui o jogo, essa é a jornada. Aí
Tá? Nota-se que você ainda tem um ótimo raciocínio estratégico em mídia, deixa eu senhor Jailson. Calos e calos, né? Calos e calos. Então, aqui para encerrar a nossa conversa, aqui tem uma câmera olhando para você, né? Para vocês aqui, cada um no seu momento. Conselho para quem está começando a procurar o emprego, porque está concluindo o curso, ou está procurando um estágio, ou já está com o canudo na mão e procurando emprego e querendo entrar na área de mídia. Não na redação, a gente sabe como é que é, Canes. Mídia. Qual é o conselho que você dá? Pode olhar para a câmera. Bom, então, primeiro conselho, gente. Corram lá na Thaís de Araújo. Peça o estágio. Ela precisa de um profissional Precisamos todos, trabalhando com ela. Mas a brincadeira à parte, se você gosta muito de entender de pessoas, de comportamento, de número, de dados, de ler, de sentar e pensar, é organizado e não é acomodado. Amanhã de manhã quer pensar diferente do que pensou hoje. Pense em mídia, né? E fisicamente falando, levante da cadeira e vá até a agência, peça para conversar com o gerente, o diretor de mídia, ao invés de simplesmente mandar um currículo por e-mail. Esse negócio funciona. Seja criativo, Presencial, né? Funciona. E funciona muito. Aí, sua mensagem para a nossa comunidade aqui. Então, seja curioso, inquieto, né, e assim, resiliente, né, porque a gente aprende todos os dias. Eu aprendo, eu não sei, eu tenho 15 anos de mídia e eu não sei tudo sobre a área de mídia, e amanhã também não saberei. Então a gente tem que estar disposto mesmo a buscar conhecimento todos os dias, e, né, como a Nídia falou, não precisa ser a formação acadêmica, né, mais uma, mas várias informações que estão, saber olhar realmente as informações que são relevantes e não cansar de querer aprender, né, enfim, de buscar coisas novas, porque é isso que move o profissional de agência, de mídia, não só da área de mídia também, né. Então é isso, e as portas estão abertas, né? Que bom. Muito bom, pessoal. Obrigadíssimo, professora Nídia, por ter aceito o convite da Thaís e do Jailson para estar aqui, pela beleza de resposta que você deu a cada item que a gente colocou, trazendo a sua inteligência, seu conhecimento. Muito obrigado. E Thaís, também a você, por ter vindo aqui, deixou a agência lá com um monte de métricas para botar em dia, vai trabalhar, fazer serão hoje para cumprir as metas lá. Muito obrigado também por ter vindo. E Obrigada pelo convite. Posso também agradecer a vocês, em especial Jailson, né, que trouxe tanto para o nosso mercado há tanto tempo, desde 2003. Então, Jailson, que contribui com o acontecendo aqui para a nossa união e crescimento da área, né, da comunicação, além da publicidade, do marketing, pelo convite para vir aqui, poder falar um pouquinho, ouvir vocês, aprender. A Thaís também pelo convite, minha ex-aluna, né? Que bom te ver no mercado, é muito bom ver ex-alunos trabalhando, tendo sucesso, fazendo acontecer. Isso é muito gratificante, né? Então, obrigada também. que bom, que ótimo. Obrigada, gente. Obrigada pela conversa e por todo o aprendizado também. Aprendi muito aqui com você. Muito bom. Pessoal, gostei muito de conversar com essas duas feras aqui, acho que vocês gostaram também e convido vocês para acompanhar todos os nossos podcasts, são todos excelentes, como foi esse aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.